O São João Batista, que acabou mais conhecido pela alcunha de Botafogo, foi um galeão ao serviço da Marinha Portuguesa de 1534 a 1551. Na sua época, era o maior e mais poderoso navio de guerra do mundo. O Botafogo ficou viral na comunidade naval da época, depois da famosa conquista de Tunis, na atual Tunísia, quando era comandado pelo português, o infante Dom Luís, contra o famoso corsário turco Erdim Barbarrocha, devido à manobra com que quebrou as defesas do porto de Lagolete. Neste vídeo, vamos conhecer este colosso dos mares e o seu poder de fogo, passando pelos acontecimentos desse dia, descobrindo também a relação da sua alcunha de Botafogo com o bairro brasileiro homónimo da cidade maravilhosa e o seu clube, o Botafogo de Futebol e Regatas, do Rio de Janeiro, claro está. Em Lisboa, a construção do Botafogo foi iniciada a 29 de agosto de 1533, trabalhando nele diariamente cerca de 30 operários, e foi lançado ao mar a 24 de junho de 1534. Estava armado com 366 canhões, todos de bronze, que eram valiosíssimos nessa época, pois nem os reis mais ricos da altura conseguiam ter todos os canhões de bronze que queriam para os seus exércitos. Ao contrário dos canhões de bronze, os canhões de ferro, mesmo mais pesados, eram muito mais prováveis de explodir. Como imaginam, era preciso muita perícia para ser artilheiro de um canhão e muito raramente tentavam bater recordes de distância de tiro. Os canhões portugueses eram de um desenho mais simples, mais pequenos que outros da sua altura, mas eram muito mais rápidos de carregar, o que, junto com a grande quantidade, originava o seu tremendo poder de fogo. Este facto explica a dúvida levantada quanto ao número real de canhões e, parece-me confirmada, pelo número de artilheiros a bordo. A maior parte dos canhões seriam pequenos e manobráveis, ideais para combate direto com outras embarcações, mas pouco eficaz contra fortificações. O Botafogo tinha um deslocamento de cerca de 1000 toneladas e estima-se a cerca de 50 metros de comprimento. Segundo a revista Panorama, de 1841, quanto a militares, também transportava 600 mosqueteiros, 400 soldados de espada e rodela e 300 artilheiros, num total de 1300 efetivos. O Botafogo, ou São João Batista, para relembrar o nome, era comandado pelo infante Dom Luís, irmão do rei Dom João III de Portugal. Sobre Dom Luís, diz que só faltou ser rei, dadas as suas qualidades. Além de ser um exímio militar, era conhecido por ser um cortesão, ou seja, um membro ativo da corte real exemplar, cuja etiqueta e comportamento deveriam ser imitados, o que lhe valeu a alcunha de Delícias de Portugal. Foi então, a pedido do seu cunhado, o imperador Carlos V, do Sacro Império Romano-Germânico, que o Botafogo participou na Batalha de Tunis. O Império Romano-Germânico foi um complexo de territórios multiétnicos, localizado na Europa Central, com destaque para o Reino da Alemanha, e que se desenvolveu durante a Idade Média com o famoso Carlos Magno, no ano de 800, e continuou até à sua dissolução em 1806. Este Carlos V foi também Carlos I de Espanha, a partir de 1516, ao herdar o título de sua mãe, Joana I, a Louca, rainha de Castela e Leão. Curiosamente, foi o primeiro monarca a ostentar o título de rei de Espanha. Até aí diziam, por exemplo, rei de Castela, Leão, Galiza, Aragão, etc., os diferentes reinos, sem ter o de rei de Espanha, propriamente dito. A palavra Espanha, segundo consta, deriva dos fenícios que fundaram Tunis, muitos anos antes, e queria dizer algo como terra dos coelhos. Quando Carlos V solicitou o apoio naval a Portugal, pediu especificamente o Botafogo. De acordo com os relatos da época, foi o esporão, na altura chamado telhamar, que consistia em uma serra grande de aço finíssimo colocado na proa, à frente do navio, que conseguiu quebrar as correntes do porto de Lagolete, protetoras da entrada da Lagoa de Tunes, permitindo então à armada cristã atingir e conquistar a cidade, mas não sem falhar uma primeira vez. Um dos membros da tripulação do galeão, chamado João Pereira de Sousa, um nobre originário da cidade portuguesa de Elvas, tornou-se famoso uma vez que era o responsável pela artilharia do navio, pelo que também ele ganhou a alcunha de Botafogo. Aqui, na minha opinião, parece mais simples, era ele que gritava em português do Brasil, Botafogo neles. Certo é que incluiu a alcunha no seu sobrenome, passando este mesmo aos seus descendentes.
Mais tarde, quando se estabeleceu no Brasil, lutou junto com os locais contra os franceses e, como recompensa, a coroa portuguesa doou-lhe terras junto da Baía de Guanabara, passando esta área a ser conhecida por Botafogo. Estas terras vieram a constituir o atual bairro da cidade do Rio de Janeiro. Se gostaram do vídeo, subscrevam o canal. Muito obrigado por terem assistido e até breve.